meu nome é Juliane Carvalho, mas também me chamam de Eké de Ju. Eu sou agente cultural do Ilê Axé Jumi, Ponto de Cultura, e venho apresentar para vocês o meu projeto, o Panteão Iorubá Afro-Brasileiro. Vamos aprender mais sobre a cultura afro no Brasil? Exu é assim, assim ele é. Ele pode não ser anjo, mas diabo ele não é. Segundo o Vergê, Exu é o mensageiro, ele é o orixá mensageiro, a quem temos que pedir permissão para tudo que se é feito. Inícios de ciclos, inícios de trabalhos. É o orixá que fica na porteira das cidades, das casas, dos terreiros. Então é um orixá muito respeitado. Ele representa a comunicação. É o orixá que propicia o bom andamento das coisas das nossas vidas, a prosperidade dos negócios, os caminhos bons e também os ruins. E é por isso que a gente sempre saúda ele antes de iniciar. E por todo apreço e amor que eu tenho por esse orixá, eu vou saudá-lo antes da gente começar a falar deles. Larô Exu, Mojubá Exu. A ele saudamos Laroie para invocar tudo de positivo para início de um ciclo, para início de um trabalho, para início de um mês, para início de uma semana, para início de uma função religiosa, tudo que for um início. E a gente invoca ele para trazer essa positividade para o que a gente está iniciando. Exu é o próprio paradoxo, tem muitos nomes. É aquele que gera conflito e confusão quando não é atendido. Por isso que é interessante a gente ter essa perspectiva, porque ele é um orixá que ele pode ser muito seu parceiro e te ajudar, mas se você não respeitá-lo e não reverenciá-lo, ele também pode fazer o caminho inverso. Ele vive sem essa associação de conceitos, principalmente os europeus. Exu, ele é um grande aliado. Exu tem algumas características que se relacionam com a natureza humana. A ambiguidade, a pluralidade, a disciplina, a proteção e a perseguição dos seus objetivos. É um orixá tido como um protetor fiel, principalmente daqueles que são agraciados e agradecidos da sua proteção. É muito comum que suas oferendas sejam feitas em encruzilhadas. Isso tem um significado. A encruzilhada, ela representa esse caminho entre o terreno e o espiritual, o Orum e o Aie. E você se lembra que eu falei que essa função de comunicação é de Exu? Então é por isso que as oferendas são feitas comumente em encruzilhadas. Nas religiões de matriz africana, geralmente os orixás, eles acabam passando um pouco dessa característica para os seus filhos. E no caso do orixá Exu, os seus filhos são pessoas que são alegres, que têm carisma, um senso de justiça bem aguçado, que vive a vida intensamente e tem aquele amor assim pela vida muito grande. Geralmente essas características elas são muito notáveis. Você consegue perceber quando uma pessoa é filha de Exu por conta dessa energia toda que eles emanam. A figura de Exu sofreu transformações durante a sua existência, principalmente em solo brasileiro. A reinterpretação do caráter multifacetado, da pluralidade e ambiguidade desse orixá africano, ela se deu para a demonização. E para a gente entender, a gente precisa voltar um pouco na história e perceber que a cultura dominante da época, que era a Igreja Católica, reinterpretou esse orixá como um diabo. Mas na cultura iorubá, nem se cultua e nem se acredita em diabo. E esse conceito de diabo, ele tem uma diferença entre o catolicismo, o conceito do catolicismo brasileiro e do catolicismo europeu. A questão do catolicismo europeu é aquela imagem mais horrenda, mais soturna, e o diabo brasileiro, né, é aquela visão um pouco mais aproximada da figura do Saci. E quem diz isso em alguns livros, né, a gente consegue perceber que essa divisão do conceito foi feita pelo padre José de Anchieta, o padre jesuíta que a gente sempre vê nessas questões. Mas voltando ao tema, sobre nosso pai Exu. Ele sofre até hoje com essa questão dessa reinterpretação cristã do que é o do bem, o que é o bem e o que é o mal, mas é um orixá africano, é um orixá que veio já com o seu conceito e ele foi transformado de acordo com o interesse que era da época. Assim era feito também
com a questão dos indígenas né, das divindades dos indígenas também, se a gente for parar para pensar. Porém, Exu sofre até hoje com esse conceito que criaram, essa imagem que criaram sobre ele. Por isso que eu tô aqui falando sobre Exu, para te dizer que Exu não é o diabo. Ele é um orixá africano, um orixá muito respeitado dentro do panteão. E as pessoas precisam saber sobre isso. Então eu vou pedir para você, que agora que você entende um pouco mais, seja um agente multiplicador dessa informação. Durante a minha pesquisa, eu li uma frase de uma professora, o nome dela é Gláucia, inclusive obrigada, professora. Ela é Ked, assim como eu, e o texto que ela me mandou falava sobre Exu e dizia que você não consegue explicar em palavras o que é Exu. Assim como tudo no candomblé, você precisa sentir, você precisa viver para entender o que de fato é. Isso também acontece porque a bibliografia de Exu ela não é tão extensa. Você consegue pegar alguns itãs, algumas histórias, e também tem alguns livros que são extremamente tendenciosos de pessoas que não são da religião e acabam atrapalhando um pouco dessa questão histórica que a gente precisa preservar e, acima de tudo, respeitar. Sendo o candomblé, o dia que representa Exu é segunda-feira, é o início da semana, é o nosso protetor, é aquele que causa a desordem, mas que também causa a ordem. E se a gente for parar para pensar nessa perspectiva, a figura de Exu ela se associa e representa muito bem o povo negro. E eu vou deixar uma citação aqui para a gente refletir sobre, que foi de uma tese de uma professora chamada Lisandra Cortes, que mexeu muito comigo quando eu li e eu precisava deixar aqui para vocês. Como personagem da desordem, por um lado, ele nos remete à própria perda dos elos da vida social dos africanos e de seus descendentes, ocasionada pelo regime escravocrata. Por outro lado, como agente da ordem, possibilita a rearticulação do mundo pela inversão, cooptação, resistência, jocosidade, criatividade e sedução, e, enfim, pelos atributos relacionados aos seres que habitam as margens do mundo social ou sobrenatural. Silva, 2015. Nessa tese, a gente consegue perceber essa representação de Exu, desse povo que foi escravizado, porque ele consegue causar ordem e desordem dentro das brechas que lhe é dado. E era assim que o povo negro vivia. De acordo com as brechas, eles se aproveitavam, eles sincretizavam, eles se viravam, se readaptavam às brechas que o regime escravagista dava. Então a gente conseguiu, através de estudos, inclusive dessa tese, que eu vou deixar aqui para vocês o link, essa associação, essa relação tão bonita entre a figura do nosso pai Exu e a representação que ele tem para o povo negro. Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que jogou somente hoje. Esse é um ditado iorubá que se tornou popular aqui no Brasil após ser citado por um rapper chamado Emicida em um documentário que se chama O Amarelo é Tudo Pra Ontem. Fala da trajetória e da negritude no Brasil. E a partir de então as pessoas costumam reproduzir esse ditado. E eu acho interessante, porque como você explica um orixá matar um pássaro ontem com uma pedra que jogou hoje? E é isso. Exu, assim, no meu consentimento, é um parceiro, é um aliado. Todas as vezes que eu precisei, no mínimo que fosse de respostas, ele estava ali comigo, me protegendo, me guiando, fazendo com que a gente chegue aos nossos objetivos, mas sem passar por cima de ninguém, sem passar pelos nossos próprios princípios, não nos cegando, né, pela questão de vaidade ou por ego, mas sempre buscando o nosso melhor. E essa é uma função importante que Exu tem, porque muitas pessoas atribuem a ele a maldade, mas na verdade essas mazelas elas já existem dentro da gente. A função de Exu, se a gente for parar para pensar, ela é até um pouco pesada, porque ela coloca à prova isso, mas quem falha é a própria pessoa. Nós temos dentro de nós o bem e o mal, e nós temos que alimentar o bem, mas há pessoas que alimentam o mal. Então a gente passa por algumas situações que são provas. E a gente não pode atribuir essa culpa dos nossos atos a Exu. Então essa é uma reflexão que eu queria deixar para vocês. E para finalizar, eu vou contar aqui um Itã para vocês, que eu li no meio dessa minha pesquisa para fazer esse vídeo para vocês,
E ele tem uma reflexão muito boa para todos nós. Exu acompanhou um jovem que tinha perdido uma coisa que ele gostava muito. Então Exu resolveu dar uma lição para ele. Se aproximou, pediu para ele jogar um pouco de sal dentro de um copo de água e beber. O jovem fez e Exu perguntou: qual é o gosto? E ele falou: tá salgado. Aí Exu falou: tudo bem, então vamos ali. Caminhou com o jovem até um lago. Nesse lago ele pediu para o jovem jogar também o sal. Jogou o sal. Pediu para o jovem beber a água. Qual é o gosto? Exu perguntou. E o jovem falou: normal. Então Exu riu e disse: é isso que nós temos que refletir diante das perdas que a gente tem na nossa vida. É olhar o que temos em volta e ressignificar e dar mais importância àquilo que a gente tem do que aquilo que a gente perdeu. Em outras palavras, é a gente se tornar lago ao invés de um copo, para quando essa quantidade de sal entrar, não fazer diferença e a gente aprender assim a valorizar o que nós temos de fato. Eu espero que vocês tenham gostado. O nosso próximo vídeo nós vamos falar do Orixá Ogum, que é irmão de Exu, e eu espero vocês lá. Se você aprendeu de alguma outra forma, se você tem algum outro Itã para falar, comenta aí pra gente, eu adoro saber. Segue a gente também lá no Instagram. E é isso. Beijo e a benção.